Olá, bom dia, meu nome é Helder Cravo e hoje vamos falar sobre Rotary Machining. Vamos perceber como é possível fazer desbaste cilíndrico de geometrias, limitar a área de trabalho, fazer incrementos e principalmente dar boas suavizações a todo este processo. É também possível fazer acabamentos. O desbaste cilíndrico de peças será feito tendo em conta um algoritmo que analisa toda a geometria e encontra a melhor forma para desbastar a área a trabalhar. Ou seja, não importa a forma que tenhamos de geometria, o SolidCAM tem a capacidade de ler a geometria, ler o estoque e fazer a remoção de material. Isto tanto para desbaste como para acabamento. Os limites de área podem ser feitos através de limitação axial, ou seja, neste caso temos um eixo rotativo em redor de X e é possível dizer que queremos trabalhar apenas de X menos 54 até X menos 240. Também seria possível dar-lhe um limite em raio, ou seja, podemos trabalhar o cilindro por camadas, começar por um cilindro exterior maior e ir reduzindo ou fazer múltiplas operações entre cilindros. Também é possível limitar por cone, isto para geometrias que tenham este tipo de forma. É possível fazer incrementos e aqui podem ver que temos um incremento e uma suavização diferente para o desbaste e para o acabamento. Principalmente aqui nesta imagem é possível verificar que o desbaste tem uma suavização, ou seja, tem um raio um pouco maior, e o acabamento, para que deixe o mínimo de material possível, tem um raio menor. Isto é extremamente importante para manter a dinâmica de máquina em desbaste, garantir que a ferramenta não queima, não fica parada no canto. Também é possível fazer acabamentos com esta operação, mas hoje vamos ver que a melhor estratégia, por vezes, é utilizar a base dos 5 eixos contínuos com um dos eixos bloqueados. E é possível, dessa forma, fazer acabamentos fantásticos como aquele que estão a ver aqui. É possível fazer um acabamento de fundo muitíssimo eficiente, acabamento de paredes com o Geodesic Machining extremamente agradável e com um rigor dimensional, um incremento fantástico. E claro, o Geodesic Machining vai permitir-nos definir áreas de trabalho, zonas a trabalhar de forma muito simples. Porque é que tanto os 5 eixos contínuos standard como o Geodesic Machining são o nosso go-to para acabamentos? Porque principalmente o Geodesic Machining permite trabalhar toda esta geometria como se de um 3D se tratasse. Ou seja, ele vai ler toda a peça e evitar colisões. Vamos agora passar para o software e vamos perceber como é possível programar facilmente este tipo de operações. Como podem ver, a nossa peça é uma peça que tem um passo variável, inclusive tem um bocadinho de conicidade, portanto é uma geometria altamente complexa para trabalhar com 3 eixos ou estar constantemente a fazer planos angulares para garantir que conseguimos aceder a toda a peça. Com o Rotary Machining é possível simplesmente dizer ao software: aqui tens esta peça, aqui tens uma ferramenta de 16 e vamos tentar fazer um desbaste. A primeira coisa que temos que indicar é se queremos trabalhar como desbaste ou como acabamento. Neste caso vamos dizer que queremos um desbaste. Queremos trabalhar em relação ao offset, mas também é possível indicar offset e espiral. Em que ponto é que as espirais são indicadas? Quando temos um cilindro livre, ou seja, quando temos os 360 graus do cilindro livre. O que não é o caso nesta peça, porque temos sempre um canal do princípio ao fim. Não temos aqui nenhuma zona com um cilindro livre. Pelo menos as zonas que não possam ser acabadas por uma estratégia qualquer de torneamento. Vamos escolher uma opção de offset, deixar obviamente um offset para acabamento e podemos ver aqui que a nossa área de trabalho está limitada entre 154 mm. Podem ver que o nosso X
se encontra nesta ponta, portanto, deste ponto a este são 154 mm até 240, que corresponde à cota desta face. A ferramenta é uma ferramenta perfeitamente normal, uma ferramenta 16 com raio de canto 2. A segurança, os níveis de segurança são, tal como no HSS, é uma distância à qual nos deslocamos em rápido. Constraint Boundaries, onde nós podemos indicar uma área específica que queremos trabalhar. Neste caso não o queremos fazer, que já está limitado a nível de X, não precisamos de mais do que isso. E temos também aqui o controlo de parâmetros de percurso. Neste caso, podemos definir a tolerância, ou seja, esta é a tolerância com que o nosso trajeto será criado. Quanto mais apertada a tolerância, mais tempo demora a calcular, mais pontos vão ser enviados para a nossa máquina, e aqui é importante perceber se o nosso controlador tem a capacidade de ler todos estes pontos e ter rapidez necessária, principalmente porque é um desbaste. Nem sempre o ideal é apertar a tolerância em demasia. Tem que ser uma tolerância quanto baste, porque sabemos que temos áreas em que temos que ter um rigor dimensional elevadíssimo, mas em particular no desbaste devem libertar ao máximo a vossa máquina para ter o máximo de produtividade. Podemos indicar o step over, ou seja, qual a passagem lateral que vamos encontrar nesta operação, e o incremento. Obviamente este incremento é um incremento elevado, mas é para que seja fácil de perceber e discernir os movimentos na peça. É possível definir constante Z, ou seja, é sempre um constante Z em raio, ou seja, vamos fazer níveis como se fizéssemos cilindros cada vez mais pequenos, mas também podemos fazê-lo de uma forma de maximum step down, ou seja, esta forma maximum step down, vamos dar um valor máximo de incremento radial, mas damos também uma tolerância, uma variabilidade, ou seja, podemos ter no mínimo 70%, ou seja, 0,7 de incremento, e ele irá ajustar os incrementos sempre para menos, vai ajustar os incrementos entre 1 e 0,7 de forma a conseguir ter uma geometria o mais acabada possível. Quando digo acabada, é mais próxima do target. Neste caso, vamos ser algo rigorosos. Queremos exatamente 1 mm de incremento. Cada vez que ele for fazer um percurso, ele vai incrementar verticalmente ou radialmente, aliás, axialmente em relação à ferramenta será 1 mm, radialmente em relação à peça. O nosso eixo rotativo será X, obviamente, e temos aqui várias formas de entrar na peça. Podemos escolher a opção automático, e liquidar zigue-zague. Neste caso vou escolher a opção Profile, em que ele irá fazer um percurso tendo em conta a orientação ou a forma da peça, a zona que está a entrar. É possível manipular aqui os links exatamente como se estivéssemos num HSS, e temos aqui todos os nossos controles de colisão e de proteção de geometria e peça. Vamos visualizar aqui este percurso e podemos ver que ele está a incrementar gradualmente. Podemos ver também que há aqui uma variabilidade neste raio de desbaste e o raio que também é de desbaste, mas é uma passagem final junto ao target. Como é que definimos o valor destes raios? Não definimos o valor do raio, mas definimos uma percentagem em relação à passagem lateral. Se a nossa passagem lateral é de 6, se dermos aqui uma percentagem de 10, significa que o nosso raio em desbaste é de 0,6. Se pusermos 20% como estava, será de 1,2.
Para o acabamento será um 0.3 e podemos desta forma mudar de ferramenta, que o raio ou o raio de suavização ficará imediatamente adequado a essa nova ferramenta, a esse novo raio de ferramenta e step over, claro. Podemos ver aqui o nosso desbaste e podemos ver aqui que os nossos links são sempre de forma concordante, sempre com raios concordantes. Todos os movimentos acima da peça são feitos numa área de segurança e sempre que possível movendo o mínimo possível o eixo A. Para acabamento poderíamos tentar fazer um acabamento, era utilizar a estratégia exatamente como está, mas definir aqui um finish. No entanto, o resultado não é o mais aceitável. É interessante, dá para fazer um bom pré-acabamento, no entanto, existem outras estratégias dentro do SolidCAM que são igualmente interessantes, nomeadamente aqui o Geodesic Machining. Podem ver que o Geodesic Machining também tem em conta toda a peça ou apenas as faces que nós pedimos para trabalhar. Neste caso, ele irá concentrar-se sobre estas faces, mas também poderia ser sobre todo o modelo. Trabalhando só sobre estas faces, ele irá encontrar automaticamente as duas curvas, ou podemos indicar nós quais as duas curvas que ele irá seguir para garantir o trajeto exatamente como nós desejamos fazer. Este tipo de percurso é um percurso que iremos falar num webinar mais à frente, mas podem ver aqui que é muito similar ao percurso do Rotary Machining e permite-nos fazer este tipo de estratégias de acabamento. Quer para uma face, quer a outra. Para o fundo, escolhemos trabalhar com o nosso velhinho e sempre interessante de trabalhar 5 eixos contínuos. Porquê? Primeiro que tudo, isto é uma geometria cónica. E com o nosso 5 eixos é possível fazer movimentos paralelos sobre uma geometria definida e, claro, continuar a proteger tudo o resto. Mas para acabamento nós conseguimos aqui um resultado espetacular, manipulando ligeiramente os nossos 5 eixos e, claro, bloqueando o quarto eixo num ângulo fixo. Podemos ver aqui a nossa geometria para o canto, é um Geodesic Machining. Neste caso houve aqui alguma construção de geometria. Em primeiro lugar definimos as superfícies que queremos trabalhar, definimos a linha guia e a partir daí ele fez um percurso espetacular. Podem ver aqui que a ferramenta fez um vértice, mas tendo em conta o tamanho da ferramenta e tendo em conta a geometria, esta era a única hipótese. De outra forma não seria possível de acabar até ao final. Quero com isto mostrar-vos então que os nossos desbastes de Rotary Machining são altamente eficientes. É possível fazer um pré-acabamento e em algumas geometrias isto pode ficar efetivamente como acabamento, claro, ajustando naturalmente os parâmetros, mas é possível fazer aqui um ótimo trabalho com o Rotary Machining apenas. No entanto, o SolidCAM tem outras ferramentas que conseguem elevar este tipo de trabalho a outro patamar. Portanto, por hoje é tudo. Foi possível mostrar-vos então o Rotary Machining, como fazer desbaste e acabamentos de geometrias altamente complexas, que não importa se são fusos, se são sem fins, se são outro tipo de geometrias, desde que seja algo enrolado
ou algo que é possível trabalhar em redor de um eixo rotativo, o Rotary Machining será a vossa solução para desbaste de certeza e acabamento ou pré-acabamento, dependendo do tipo de geometria. O cálculo é bastante rápido e robusto porque tem em conta toda a peça e por isso consegue evitar qualquer tipo de colisão. A suavização de desbaste e pré-acabamento é muito interessante para evitar que a ferramenta queime ou tenha qualquer problema num canto ou fique demasiado presa em determinados cantos e mantém a suavidade do percurso. A programação em si é extremamente simples e fácil, garantindo que é sobre toda a geometria. Mais uma vez, isto é importante, garantindo que nenhuma parte da geometria fica por fazer, nem nenhuma parte da geometria terá problemas de colisão, porque toda ela está a ser tida em conta. Por hoje é tudo. Agradeço a vossa presença. Vemo-nos nos próximos webinars.